Acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, no poder do seu sangue. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. No meu túmulo estava morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz. Pelo meu nome Ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas Nesses dias de desespero, incerteza, medo há. Em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti. Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em Ti, creio em Ti. Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto
Jesus Cristo. Acredita em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Muito bom. Se elas disseram acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, o que nós podemos fazer essa noite? Amém? Vamos ficar em pé, nós também vamos declarar isso, que nós acreditamos, que nós confiamos, que nós louvamos a Deus. Essas são as aluninhas do Renato na aula de canto. Se você quiser que seu filho ou sua filha faça uma aula de canto, procure o Renato também. Ele é professor aqui da nossa escola de música, iMusic, e com certeza está fazendo um ótimo trabalho. Dá para ver pela afinação das nossas pequenas aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença. Nós acabamos de ouvir essa canção tão maravilhosa, que diz que acredito em Jesus Cristo, e ela saiu das bocas, ó Deus, dos lábios das pequeninas, e a tua palavra diz, ó Deus, bem-aventurados os pequeninos, porque deles sai o perfeito louvor, e que nosso coração hoje possa se assemelhar ao delas, que nós possamos dizer com toda sinceridade, que nós acreditamos em Jesus, que acreditamos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, acreditamos nos milagres, acreditamos nas promessas, confiamos no poder e na ação do Espírito Santo no meio da igreja, e nós estamos aqui não para vivenciar uma cerimônia, mas estamos aqui para experimentar o teu toque, a tua presença, o seu poder. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos nós, nos consagrando diante de ti. Venham em nosso meio e manifesta o seu poder em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar ao Senhor na mesma intensidade das nossas crianças. O vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei
nosso coração arde todos os dias, ó Pai. Que a nossa caminhada no Evangelho, regada de amor pelo Senhor, seja todos os dias uma busca intensiva pela Tua presença, uma busca intensiva por ser sido com Jesus. Nós possamos alcançar o céu, a nossa morada. Esse é o desejo do nosso coração. Jesus nos ensina a te amar a cada dia do nosso coração. Jesus, aleluia. Você pode se assentar, mas antes disso, cumprimenta a pessoa que está perto de você e diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Isso, não deixe ela sentar, você dá um abraço, um cumprimento, umas boas-vindas. Seja bem-vindo aqui essa noite nesse lugar. Você que nos assiste pela internet também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação conosco online. Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa Terça da Esperança, a oportunidade que a gente tem de tirar um dia da semana, reservar 1 hora da nossa semana para a gente ouvir da palavra, para a gente poder cantar louvores, para a gente poder entender o que Deus tem pedido e solicitado no nosso coração através da sua palavra, e por isso que a gente chama de Terça da Esperança. É para quem às vezes já perdeu a esperança. Você entrou aqui essa noite com algum sentimento de abandono, com algum sentimento de entrega, aquele sentimento de que não vou conseguir. Esse cartãozinho aqui, ele é o sinônimo das pessoas que estão voltando a sonhar e a esperança. Por quê? Tem algum poder nele? Não. Esse cartãozinho simboliza a campanha. Toda semana nós começamos uma campanha. Então, se você hoje está vindo pela primeira vez, ou se você já terminou uma das campanhas da nossa igreja, você é convidado a participar novamente. Pegue o seu cartãozinho aqui à frente, na saída no balcão de informações, leve para sua casa, e você, se começar a sua campanha hoje, vai ser a primeira semana hoje, e você tem mais 6 pela frente depois dessa, tá bom? Então, o nosso propósito é que você venha aqui para orar. Isso que você acha que não tem sentido, isso que você acha que não tem resolução, isso que você acha que não tem solução, nós estamos convidando você a começar uma campanha, entregar no altar do Senhor e experimentar 7 semanas, dependendo dele, batendo a porta e clamando a Jesus o milagre. São muitos testemunhos que a gente ouve, pessoas que contam o que tem acontecido. Muitos não têm coragem, ou às vezes a timidez impede de vir aqui à frente e falar: olha, Deus fez isso na minha vida. Mas se você tem algo que você gostaria de contar, por favor, nos procure durante a semana, nos procure, para que você possa compartilhar com a igreja o que Deus fez, o que Deus falou com você nessas 7 semanas de campanha. Deixa eu me dar alguns avisos para você que está vindo hoje pela primeira vez. Ao lado nós temos o espaço Que Discípulos, é preparado para crianças menores de 3 anos, elas só podem ir acompanhadas dos pais. Nenhuma criança pode estar lá sem a presença de um responsável, porque nós não temos monitores para essa faixa etária. O culto está sendo transmitido em tempo real, e você pode ali participar da celebração com a sua criança, o seu filho, a sua filha, fazendo as suas atividades no ambiente montado para elas, tá? E as crianças de 3 a 11 anos terão ministrações aqui, né, aqui à frente, e depois sairão e virão para a sua celebração infantil. Outro aviso: Festa das Nações agora sexta e sábado. Eu estou aqui esperando que você esteja compartilhando com o maior número de pessoas essa festa, que você esteja convidando uma amiga, um amigo, um familiar, trazer o seu vizinho para essa festa aqui, que vai ter muita coisa legal. Vai ter espaço kids, brinquedo para as crianças. Você pode adquirir o seu passaporte, a criança pode brincar a noite inteira se você adquirir o seu passaporte. Pode ir, voltar quantas vezes quiser naquela noite. Na outra noite é um outro passaporte, né? Vai ter também churrasco, né, espetinho, hambúrguer, vai ter pastel, os pratos típicos, yakisoba. Queria que você viesse, guardasse aí seu apetite para sexta e sábado. Serão 2 dias de festa em frente da nossa igreja. E esse ano a gente tem uma novidade, tá, para vocês. Além de vocês serem muito bem servidos por uma grande equipe de voluntários que se disponibilizou a estar conosco aqui, a auxiliar, a maior de todas as festas, e a gente está muito feliz com isso. Nós vamos ter máquinas de cartão de crédito à disposição, mas use com moderação, tá bom? De preferência use débito. Nós temos falado isso para as pessoas, de preferência use débito.
Mas se você está no controle do crédito, também haverá maquininha de cartão de crédito para nós passarmos aqui na nossa Festa das Nações para agilizar o processo e para você também poder gastar no seu conforto sem precisar aí usar as notas de papel que você às vezes tem medo até de derrubar no chão, tá bom? Então sexta-feira e sábado essa nova novidade, né? Nova novidade, ficou boa, é para você vir mesmo sexta e sábado, tá? Manhã de oração, todas as quartas das 6h30 às 7 horas. E mais um aviso, esse tema da EBD, a escola dominical da nossa igreja funciona todos os domingos às 8h30 às 9h30 e o tema é fazer discípulos. Só que essa semana, domingo dia 8, não haverá escola bíblica dominical. Sabe por quê? Porque a Festa das Nações demanda um grande esforço nosso e logo pela manhã já terá uma equipe aqui trabalhando para limpar e organizar para o culto, a celebração das 9h30. Nós teremos o culto das 9h30, tudo normal, com louvor, adoração, as crianças. E aí nesse domingo, então, a gente precisa de mais tempo para poder preparar. Então a EBD não haverá nesse domingo, das 8h30 às 9h30, nós não teremos, mas domingo que vem volta tudo normal, tá bom? No próximo domingo após a Festa das Nações, todos os domingos você pode vir às 8h30, que teremos estudo bíblico aqui na nossa igreja às 8h30 da manhã. Pessoal, nós estamos aí já assim, né, com meio do caminho para a divulgação da nossa sala de novos membros. Eu preciso que você não deixe para depois isso aí, tá bom? Então se você sente o interesse, quer participar, quer conhecer mais da nossa comunidade, quer participar da nossa comunidade como membro ativo, você precisa participar de um curso que nós fazemos para novos membros. O que você tem que fazer? Dar o seu nome na secretaria e deixar seu telefone, só isso. Depois a gente entra em contato, explicamos os detalhes e você não é obrigado a fazer o curso e se tornar membro. Isso tem que ser uma atitude de maturidade e também de paz no coração. Se você fizer o curso e entender que não é o momento, tudo certo, pelo menos você aprendeu bastante sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a igreja e sobre sua vida em Cristo, tá bom? Então deixa o seu nome lá. Retiro de homens está aí, ó, finalzinho dos finalmente. Se você não pegou sua ficha, tem lá, eu acho que tem mais um pouquinho sobrando. Hoje essa ficha ficou reservada para você. Então não está sobrando, está reservada para você. Então não vá embora sem pegar sua ficha de inscrição para o retiro de homens, né, que a gente está preparando um tempo precioso. Já falei para vocês terça-feira passada, esposa, traga o seu fusquinha, a gente vai devolver um Camaro para você, né, vai fazer bem bonito, a gente vai preparar um tempo precioso de encontro com Deus, a gente vai devolver um novo homem para você, em nome de Jesus. A gente ora por isso, trabalha para isso, se entrega por isso. E nós queremos que você vá lá e pegue a ficha para o seu marido e fale: aí maridão, meu Camaro está garantido a partir do dia 4 de maio, tá bom? Vamos lá, é 3 dias, 4 de maio sai à noite, tá pessoal? 18h30, fica tranquilo, dá para trabalhar o dia todo. E aí sexta noite, sábado o dia inteiro, domingo. Onde fica? Não pode divulgar. O que acontece? Não pode divulgar. Como a gente vai voltar também não pode divulgar. É tudo um mistério abençoado, um tempo maravilhoso com Deus lá. Quem foi sabe o que eu estou dizendo. E mulheres, ainda você pode deixar o seu nome na lista de espera, tá bom? Celebra Kids, atenção criançada, vocês aí que cantaram, vocês que estão aqui, Celebra Kids dia 15 de abril vai ser especial. Por quê? Porque vai ser aqui dentro, não vai ter lá do jeito que vocês estavam acostumados. A gente vai ter uma grande celebração de crianças aqui no nosso templo às 19h30. Traga seu filho, sua filha. Tem um teatro maravilhoso, uma equipe que vai vir de Londrina fazer um teatro. Queria que você não perdesse o culto das 19h30, a celebração da noite. E da manhã, normalmente, às 9h30, mas aí sem o Celebra Kids, tá bom? Vamos devolver nossos dízimos, as nossas ofertas. Para a gente é um grande privilégio, pessoal, poder servir ao Senhor com as nossas ofertas. Se você tem salário, tem sustento, você tem semente. E semente é uma boa oportunidade de a gente jogar no solo. E tem um solo mais frutífero e mais produtivo do mundo que o reino de Deus. Sertanópolis talvez seja o melhor do mundo, mas o melhor do universo é o reino de Deus. Semeie nessa obra, entregue sua oferta hoje, faça a sua contribuição. Você pode fazer isso só de um jeito, com alegria e com disposição no seu coração. Vamos ficar em pé, vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Enquanto cantamos essa canção, com alegria, você pode vir à frente e entregar a sua contribuição no altar do Senhor.
mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Obrigada, Jesus. Aleluia. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. O teu amor nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, nosso coração é grato a ti, Jesus. Tudo pode falhar, mas o teu amor continua sendo o mesmo, tu continua sendo bom. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. E nós seguimos confiando em ti, ó Pai, sabendo que tudo pode falhar, ó Deus, mas o teu amor nunca muda. O teu amor é o mesmo de eternidade em eternidade. Aleluia.
Aleluia! Glória a Deus! Vamos aplaudir bem forte, porque a gente está na presença de Jesus. Crianças de 3 a 11 anos podem vir aqui à frente. Crianças de 3 a 11 anos, continue em pé ainda, meu irmão, minha irmã, que nós vamos cantar mais uma canção e vamos orar por aqueles que estão na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Então, crianças de 3 a 11 anos, venham aqui à frente, por favor. Vocês sairão para serem ministradas. Caso você esteja aqui hoje pela primeira vez, o seu filho e a sua filha não se sinta à vontade, você pode acompanhá-la até a nossa sala de ministração, até ela se ambientalizar e familiarizar lá. Beleza, crianças? Abre a porta devagarzinho aí para mim. E aí as crianças podem ir, tá bom? Deus abençoe vocês. E nós vamos orar por você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Os intercessores estarão aqui e nós queremos impor as mãos sobre a sua vida e queremos clamar a Deus pela ação dele, o milagre dele em você. Nós vamos orar juntos enquanto cantamos essa canção. Queremos interceder pela sua vida. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Vamos orar por vocês agora. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, louvado seja Deus. Senhor, descansa o coração dos teus filhos, descansa o coração das tuas filhas. Pai, nós precisamos desse descanso. Precisamos que o Senhor nos cubra e que a nossa alma esteja escondida em Ti. Faz isso em nosso meio. Enquanto estamos nesse tempo de ministração,
faz isso em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Agradecer a nossa equipe de adoração. Hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens, Princípios Bíblicos da Prosperidade. E hoje nós vamos para o quarto princípio. Você sabe qual é o quarto princípio? Bom, hoje eu quero fazer com você uma dinâmica que você vai ter que descobrir esse quarto princípio enquanto a gente vai caminhando junto aqui. Nós vamos falando e você vai ao mesmo tempo refletindo na palavra. Então essa é uma dinâmica construída em conjunto. Enquanto eu estou ministrando, você já vai se associando, pegando os conhecimentos aqui ministrados e vai montando um quebra-cabeça até você chegar ao quarto princípio da prosperidade. E quando você montar esse quebra-cabeça, você vai perceber que esse princípio tem muito a ver com gente que prospera, com gente que progride, com gente que avança em relação àquelas que não avançam, em relação àquelas que paralisam, em relação àquelas que não conseguem prosperar. Vamos lá? Bom, tem uma frase que todo mundo diz e é costume: o sol nasceu para todos. A gente escuta essa palavra, ou esse palavreado, ou essa frase, ou esse dito popular nos mais diversos segmentos. A pessoa vem e ela bate a porta de um emprego e fala: bom, você tem que entender que o sol nasceu para todos. A pessoa abre uma empresa, o sol nasceu para todos. A pessoa vende o mesmo produto que o outro na cidade e aí diz: o sol nasceu para todos. Então, essa frase, ela é realmente muito utilizada, muito difundida e que realmente tem algum sentido e algum significado para nós. A questão é que isso é bíblico. Não sei se você sabe, mas isso está na Bíblia. Em Mateus capítulo de número 5, versículo 44 e 45, Jesus diz assim: mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus e de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Então, a Bíblia diz que o sol nasceu para todos. A Bíblia refere-se a esse fato. E às vezes algumas pessoas sentem-se muito frustradas. Inclusive até um salmista diz certa vez no Salmo sobre a sua indignação: por que, Senhor? Por que o ímpio prospera? Por que aquela outra pessoa ele ganha? Por que eles estão tão à frente daquele que serve, daquele que busca, daquele que está em seu altar? E há uma indignação da nossa parte, muitas vezes, de olharmos para algumas pessoas que não trabalham com os princípios da palavra, que não trabalham com os princípios do reino de Deus e que mesmo assim conseguem prosperar. Gente inclusive que nega a Deus, gente inclusive que tira Deus do retrovisor e do para-brisa da sua vida. Ele não consegue chegar a Deus nem adiante nem do lado, nem muito menos atrás. E você fala: como é que uma pessoa dessa prospera? É só você olhar, por exemplo, para um agricultor. Você olha para um agricultor e diz: não é possível que um agricultor, crente em Jesus, um homem de Deus, que ora, que busca Deus, esteja nessa condição de falência, e outro agricultor que nega o nome de Deus, que é um ateu, que é dinheirista, esteja numa condição tão próspera. Irmãos, o que a gente vê é que muitas vezes aquele que crê em Deus, aquele que confia em Deus, só ora, não aduba a terra, não compra a melhor semente, não investe em maquinário, não atualiza a agricultura do seu trabalho. Então a gente percebe que a pessoa que só orou, ela ficou parada no tempo, enquanto aquele lá que não orava aproveitou o sol, a chuva, a umidade, o adubo, as oportunidades, o conhecimento, o crescimento, e ela foi ampliando os seus recursos e ampliando o seu potencial. Porque a Bíblia diz que Deus faz sair o sol tanto sobre os justos como para os injustos, faz cair a chuva sobre os justos, os injustos, os maus e os bons. Então o que acontece nessa vida? Nessa vida nós estamos todos no mesmo nível. Tudo sucede a cada um. Assaltantes também roubam gente crente. Falências também afetam famílias de fé. Problemas também chegam em lares sólidos. Problemas conjugais também afetam casais que buscam a Deus. Isso acontece com o tempo todo, porque o sol nasce sobre justo e injusto. A chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Mas olha só o que Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 2 diz assim: tudo acontece igualmente a todos. Olha só, tudo acontece igualmente a todos: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Olha aí,
Tudo acontece com o justo e com o injusto. Só que a gente tem uma lei de mérito, que a gente acha que porque a gente serve a Deus, a gente tem melhores prerrogativas do que aquela pessoa que não serve. Queridos, embora a diferença na eternidade seja gigantesca, porque aquele que serve a Deus na eternidade terá à sua mercê todos os recursos, e aquele que não serve a Deus estará totalmente carente da glória de Deus, inclusive indo para um lugar não tão amistoso chamado de inferno. Embora na eternidade a diferença seja gigantesca, aqui na terra a diferença não é tão grande assim. Aqui na terra a diferença não é tão grande, porque o sol nasce sobre os bons e os maus, e a chuva cai sobre os justos e injustos. Então, como sair desse problema? Porque nós estamos falando de princípios bíblicos para que eu possa avançar, para que eu possa progredir. E nós já temos falado aqui daquele recurso ou daquela receita para você prosperar na vida. Quer prosperar? Ore, como se tudo dependesse só de Deus. Vai lá e ora mesmo, campanha, jejum, oração. Mas trabalhe como se tudo dependesse só de você. É uma cooperação. Nós fazemos a nossa parte e esperamos que Deus fará a sua, e certamente Ele fará. Agora, às vezes nós ficamos num critério de mérito e ficamos revoltados na igreja, e muita gente bate na minha porta do meu gabinete dizendo: pastor, não vale a pena ir na igreja, porque depois que eu fui na igreja, o banco veio e tomou meu carro. Depois que eu fui na igreja, os meus clientes, a carteira de clientes que eu tinha, acabei perdendo. Depois que eu comecei a ir na igreja, a minha saúde, que era boa, começou a ficar ruim. Mas quem disse que ir na igreja é isenção de problemas? Quem disse que existe uma blindagem sobre as nossas vidas que permita que a gente não seja afetado? Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, estar no mundo é estar em condição de sofrimento. Estar no mundo é estar em condição de ameaça. Estar no mundo é estar em condições de periculosidade. Estar no mundo é uma condição difícil, portanto afeta justos e injustos, bons e maus. Então a gente não pode ficar decepcionado com Deus, frustrado com Deus, porque se você não quer problema, se você não quer desafio, se você não quer impossibilidades, se você não quer crueldades, irmão, é melhor você pedir a promoção hoje. Leva-me, Senhor Jesus, carrega-me daqui para melhor, porque eu não suporto mais aquele patrão ranzinza, eu não aguento mais trabalhar com salário baixo, eu não aguento mais esse tratamento médico. Senhor, me promove. Pede a eternidade, irmão, porque lá você está garantido com Jesus, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Mas enquanto você estiver aqui, você não pode culpar a Deus e dizer que Ele é o culpado de todos os seus dissabores, de todas as suas dificuldades, porque um sol nasceu para todos. E essa é a frase que eu quero trabalhar com você essa noite. O sol nasceu para todos. Só tem um probleminha. Só tem um probleminha. O sol nasceu para todos, mas a sombra não. Ou seja, vai ter que fazer alguma coisa para a sombra você poder ter. Você vai ter que fazer alguma coisa para proporcionar a sombra. Vai ter que aprender a lidar com o sol. Vai ter que aprender a lidar com os raios castigantes. Vai ter que aprender a lidar com o sol a pino. Vai ter que aprender a lidar com o sol que nasceu para todos, para criar a sua própria sombra. Porque embora Deus tenha dado competências, habilidades, recursos, condições para todos, nem todos conseguem tirar sombra dos seus sóis. Nem todos conseguem retirar sombras e desfrutar de sombra debaixo dos seus sóis. Irmãos, não vamos ser simplistas aqui. Não vamos dizer que todo mundo tem as mesmas oportunidades. É óbvio que uma pessoa que nasceu no Brasil, numa zona de meretrício, ela vai ter as mesmas possibilidades e as mesmas oportunidades que uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos da América na classe social elevada. Não dá para a gente dizer que são as mesmas oportunidades, não dá. Agora, isso não significa que a pessoa não possa mudar sua realidade, porque o sol nasceu para todos. Eu posso não ter o mesmo acesso aos benefícios de uma pessoa de uma alta classe social. Eu posso não ter acesso a um colégio particular, a uma aula de língua estrangeira, ou quem sabe até mesmo uma aula particular de geometria. Mas eu posso ter condições de mudar a minha história, me dedicando e me fortalecendo um pouquinho mais do que essas pessoas, porque eu vou ter que correr atrás do meu prejuízo. Ninguém tem o direito de se vitimar. Ninguém tem o direito de se colocar atrás de uma condição e dizer: o sol nasceu para todos, mas não nasceu para mim. Todo mundo sabe que o sol é para todo mundo, só que nem todo mundo faz sombra.
Nem todo mundo cria oportunidades de se abrigar na sombra. Nem todo mundo tem esse preparo. Irmãos, eu estou cansado de ouvir, sabe, aqueles discursos vitimistas. Porque sempre foi assim, porque para mim nunca dá nada certo, porque sempre quando eu coloco alguma coisa, a mão em alguma coisa, vai para trás. Gente, isso é vitimismo, isso é culpabilidade. A pessoa começa a encontrar situações, não porque é o patrão, porque é a pessoa, porque é a gente. Você é o responsável de estar onde você está. E portanto, isso não é uma notícia ruim. Porque se você é o único responsável de estar onde você está, você é o único capaz de mudar isso, não é verdade? Se você é o único responsável de estar onde está, você é o único capaz de mudar essa realidade. Por isso, pare de se vitimar, pare de ficar jogando a culpa nos outros. Eu sempre conto a minha experiência, quando nós fomos assaltados em Dourados, e um camarada, ele ficou mantendo a nossa família refém, enquanto os outros varriam a nossa casa, faziam uma varredura nos nossos objetos pessoais. E um camarada com a arma em punho, olhando para nós, ele dizia assim: pois é, pastor, quando ele descobriu que eu era pastor, nós não estamos nessa vida porque nós quer não, nós é vítima. Eu sempre digo que duas coisas me machucaram profundamente nessa palavra. Primeiro, o erro de português. Nós não está nessa vida porque nós não quer, né? Nós quer não, nós não estamos nessa vida. Primeiro, doeu a questão do português, que não estava muito legal. Segundo, ele dizer que porque ele era vítima, porque ele também não teve os acessos às mesmas possibilidades que eu, porque ela não teve o acesso aos mesmos recursos que eu, ele tinha o direito de entrar na minha casa, colocar uma arma na cabeça da minha esposa, colocar todo mundo no chão, levar tudo aquilo que nós conquistamos na nossa vida de casado, porque ele era vítima. E tem gente com essa cultura. Tem gente que não tem coragem de pegar uma arma e sair fazendo assalto, mas tem coragem de passar o patrão para trás, dizendo: ele já tem demais, eu sei que ele ganha uns ilícitos aqui, então se eu tirar um pouquinho dele também não vai fazer diferença, porque ele está fazendo errado. Tem gente que tem uma cultura de exploração do outro, porque se sente vítima. Todo mundo tem que ajudar, todo mundo na família tem que dar dinheiro para ele, tem que dar dinheiro para pagar o aluguel, tem que fazer a compra. Afinal de contas, ele era o rejeitado, afinal de contas, ele foi o filho que chegou depois, não foi querido, afinal de contas, ele teve uma vida difícil. Todo mundo teve, irmãos, quem não teve? Quem aqui não teve uma vida difícil? Tem alguém aqui que teve uma vida fácil? Se você tiver, vem aqui orar por todos nós hoje. A gente precisa dessa unção de Deus, porque todo mundo tem uma vida difícil, irmãos. Eu tenho minha história de 34 anos de construção, que também não é de vida fácil, e eu respeito a sua história. Por isso eu não tenho o direito de dizer que o sol nasceu para todos, mas não para mim. Depende da sua atitude, da sua responsabilidade e da sua capacidade de fazer sombra debaixo desse sol que Deus lhe deu. Deus deu sol para todo mundo. Alguns aprendem a fazer sombra, outros aprenderam a ficar castigados debaixo do sol, sem fazer nada. É como uma ilustração de um certo senhor que estava vendendo a sua terra. Ele estava vendendo uma terra muito produtiva lá no seu sítio. E aí veio o comprador e perguntou para aquele senhor na terra, né, que estava vendendo a terra, perguntou para o senhor: essa terra aqui dá feijão? O senhor olha para ele e fala: feijão? Dá não. Aí ele fala, o comprador fala: e essa terra dá mandioca? Mandioca? Não dá não. E essa terra, ela dá soja? Soja? Não, essa terra não dá soja não. E milho? Pelo menos milho essa terra dá? Não, não, essa terra também não dá milho não. Mas então o senhor está vendendo uma terra para mim, que não dá mandioca, não dá soja, não dá feijão, não dá milho, não dá nada. Então você quer dizer que tudo que eu plantar nessa terra não vai vingar nada, não vai dar nada? Aí o senhor olhou para ele: não, não é isso não. Se você plantar, dá soja, dá milho, dá mandioca, tudo que você plantar nessa terra dá. É o que a gente está fazendo com a vida. A gente olha para a vida e fala: essa vida dá recurso? Dá não. Essa vida dá alegria? Dá não. Essa vida dá prosperidade? Dá não, meu irmão. Essa vida dá paz? Dá não. Mas se eu lutar, se eu correr atrás, se eu me aplicar, se eu manusear a vida, se eu lidar com as circunstâncias de uma maneira correta, ela vai dar alegria, vai dar paz, vai dar prosperidade, vai dar sustento para a minha vida. Então depende de como você vê. O sol nasceu para todos, mas nem todos conseguem achar sua sombra. Você está pensando sobre isso? Qual será o princípio da prosperidade hoje, hein? Qual será o princípio que você deve aplicar na sua vida e no seu coração? Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos pensar? Você acredita em sorte? Você acredita em sorte? Eu quero passar um vídeo com o pessoal aí. Eu queria que você visse sobre a sorte que muitos de nós achamos ter, obter e possuir, ou não ter, ou não obter, ou não possuir. Você se acha um azarado?
Você se acha um cara sem sorte? Eu vou dizer para você o que você é depois desse vídeo aí. Não, não é esse aí não. Esse não, esse é da Páscoa. Pode voltar lá. Aí, perfeito. A frase lá em cima está escrito em inglês: tem um empreendedor dentro de cada um de nós. Sabe o que acontece? Você acha-se azarado? Você acha que você não tem sorte? Eu vou dizer o que você tem. O que você não tem, na verdade. Não é que você não tem sorte. Você não tem visão. Você não tem visão. É por isso que todo mundo ao seu lado vai e você não vai. É porque você ainda não tem visão. É por isso que o seu colega de escola, ele prosperou, ele fez um curso, fez outro, avançou outro, e estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, quando de repente a oportunidade apareceu, ele estava preparado e abraçou. Você acha que o mundo é regido por sorte, irmãos? Eu não acho que a minha vida, ela deve ser regida por sorte. Primeiro, ela é regida pelos propósitos de Deus. E segundo, pela capacidade que eu tenho de responder às circunstâncias. Por isso o que falta para nós não é sorte. O que falta para nós é visão. Coloca minha tela para mim, por favor. O que falta para a gente hoje é visão. Porque sorte, que a gente chama hoje, na verdade ela tem um outro nome. E esse nome, eu vou falar para vocês aqui, é um nome que vai ser o princípio quarto de prosperidade. O que a gente precisa entender é que sucesso e prosperidade acontece quando a oportunidade encontra a competência. Irmãos, não tem sorte nisso. Imagina só, o camarada bate na porta da sua casa. Olha que sorte. Ele está procurando um motorista para fazer entregas do produto que ele tem. Ele vai pagar R$ 2.500 de fixo e mais a diária pelos quilômetros rodados. Imagina que oportunidade. Aí ele bate na sua porta e fala: rapaz, eu estou aqui, eu vim te oferecer um emprego, hoje é seu dia de sorte. Aí você olha para ele e fala assim: rapaz, eu sou um cara de azar. Mas por que? Eu vim te dar um emprego, irmão. Rapaz, você não acredita que eu não tenho carteira de motorista? O que você está fazendo, irmão? Gastando em cachaça, gastando em bagunça, gastando em roupa de marca, que ainda não tem sua carteira de motorista. Depois quer entregar currículo sem lá carteira de motorista. Não, você sabe que hoje isso é principal para o ambiente de trabalho. O camarada não se prepara. Então não adianta a gente falar que a gente é azarado. A gente é sem visão. A gente não se prepara, a gente não se modela. A gente fica no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada e quer que a coisa dê certo. É um absurdo isso, irmãos. Eu estou fazendo a coisa errada, na hora errada, no lugar errado. Aí eu quero que tudo dê certo na minha vida. Tudo. Eu estou errado no meu casamento, eu estou errado no meu relacionamento pessoal, eu estou errado na minha administração financeira, eu estou errado como eu administro o meu tempo, eu estou errado na minha disciplina pessoal, eu estou errado com as minhas companhias. Aí eu quero na vida que dá tudo certo. Aí eu venho na igreja e falo: pastor, não está dando nada certo na minha vida, irmão. Não tem oração que resolve isso, querido. É isso que eu estou querendo apresentar para vocês, nesses princípios bíblicos da prosperidade. A gente virou espiritual demais. A gente quer curar desemprego com oração, irmãos, mas tem que ter capacidade e competência. Tem que ter um currículozinho para poder preparar, para poder entregar. Eu creio que Deus abre a porta, mas Deus não vai abrir a porta para você chegar lá com o seu currículo, não tem nada. Então eu acredito que as oportunidades, elas estão nos visitando, só que nós não temos competência para agarrá-la. Sorte é quando a oportunidade e a competência se alinham, e aí a gente chama isso de sorte, mas não é.
É a minha capacidade, a minha competência de lidar com isso. Por isso eu queria falar para você essa noite que o que você precisa não é de sorte, o que você precisa é de prosperar. E se você quer prosperar, você precisa tomar hoje um chá. Esse chá é fundamental para quem quer evoluir na vida, irmãos. Chá é fundamental para quem quer progredir. O chá que eu vou indicar para você hoje, imagina só, hoje, dica de culinárias, pastor Denis Vicentim, Masterchef da noite. Dica de chá: caráter, habilidade e atitude. São 3 coisas que não pode faltar em quem quer prosperar. Irmão, você pode ser de oração, você pode jejuar, você pode dizimar, mas se você não tiver caráter, não tiver habilidade, não tiver atitude, não vai acontecer nada na sua vida. A gente delegou muito para Deus e deixou de fazer muito para Ele. A gente diz que é a responsabilidade de Deus, mas a gente mesmo não tem caráter nenhum, habilidade nenhuma e atitude nenhuma. Como é que a gente quer avançar, irmãos? Como é que a gente quer sair? O camarada quer mudar o casamento dele. Aí ele vem na igreja: Senhor Jesus, oh Deus, e até chora: Senhor, muda meu casamento. Mas o cara vive enfiado em pornografia. Falta caráter. Não vai num curso de casais, não lê um livro sobre isso, não escuta uma pregação que o ensina a ser o melhor marido, não participa de um retiro de homens para aprender, não vai ter habilidade. E não tem atitude. Não pede perdão, não trata a esposa com carinho, não sai do lugar. Irmão, como é que a oração vai resolver isso? Fala para mim. Eu estou errado, irmãos? Como é que a oração vai resolver um trem desse? Não é nem com oração em jejum sai. Pode chamar lá o do chapéu, né? Pode chamar o que for lá, vai fazer o descarrego na igreja que for, não muda nossa história, porque a nossa vida só pode mudar quando em oração eu consigo tomar o chá da mudança e da atitude: caráter, habilidade e atitude. São 3 coisas que eu não posso negociar na minha vida, porque, pastor, dá para ter um só? Não, irmãos. Imagina só um mau caráter com atitude. O camarada vai acabar com todo mundo. O cara tem atitude, mas é um mau caráter e vai destruir todo mundo. Imagina um cara com habilidade, mas que não tem atitude. O cara é um potencial, mas não muda, não age, não arrisca. Gente que tem altas habilidades, a gente vê: rapaz, esse cara é bom demais. Olha essa confeiteira, que bolo que ela faz. Mas ela fica lá no fundinho dela, fazendo as embalaginhas, entregando para um, entregando para outro. Irmã, vai para frente, coloca no Facebook, começa a expor o seu trabalho. Vai, minha irmã, vai avançar. Um meteoro vai cair na sua vida, a coisa vai começar a acontecer, mas você tem que se preparar. Tem que armar a sua tenda. Quando todo mundo não está vendo nada, você vai lá e vê. Quando todo mundo está falando que não tem um casamento feliz, você vai lá e fala: aqui tem um casamento feliz, e começa a se preparar para isso. Isso é visão, não é sorte, é visão. Agora, tem também aquela pessoa que tem caráter, mas não tem atitude. Tem gente que tem habilidade, mas não tem caráter. Tem gente que tem atitude, mas não tem habilidade. Já viu um cara que tem atitude e não tem habilidade nenhuma? Deixa que eu faço, pastor. Não, irmão, não faz não. Oh, Jesus, né? Por exemplo, pastor Denis cantando, né? Deixa, irmãos, que hoje eu vou ministrar o louvor na igreja na terça-feira da esperança. Vocês aí vão ficar agora entusiasmados. Então minha alma canta a ti, Senhor. Aí você vai falar: pastor, prega. Canta não, irmão. Estraga a igreja não. Gente que tem atitude, mas não tem habilidade. Eu tenho que entender onde eu estou, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências. Eu não posso parar. Por isso, o sol nasceu para todo mundo, irmão. Eu sei disso. Eu venho de uma família que teve dificuldades de me oferecer as condições de estudo que qualquer jovem talvez essa noite tenha aqui. Eu estudei a vida toda em colégio particular, fiz supletivo e hoje eu estou correndo atrás do meu prejuízo com 34 anos de idade, estudando há 15, há 16 anos já fazendo isso. Não parei um ano. 4ª faculdade. 2ª pós-graduação. O que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou avançando, porque uma hora, e não é para me engrandecer isso, é para te incentivar, se você é jovem, se você é idoso, a sair desse estado de marasmo e começar a se preparar, porque uma hora alguém vai te chamar e falar: rapaz, eu vi competência em você, eu vi caráter em você, eu vi habilidade em você. Quando eu fui chamado para ser pastor dessa igreja, e passei pela entrevista do conselho, eles perguntaram para mim se eu tinha alguma coisa para falar. Eu contei tudo os meus podres para eles, tudinho. Os caras olharam e falaram assim: mas como assim? Porque um pastor tinha vindo antes e falou: eu toco violão, eu ministro louvor, eu recolho dízimo e oferta, eu faço visita, eu prego os 3 pontos, eu sou não sei o quê. E falou tudo, mas o cara era um mau caráter. E aí eu vim aqui e falei assim: eu não tenho que negar. O meu passado é assim, irmãos. Aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso no ministério, aconteceu isso no passado. É isso que aconteceu. Se vocês querem, eu estou aqui porque eu aprendi com os meus erros. Se vocês não querem, Deus vai abrir outra porta. Pode ficar tranquilo. Então, eu vejo que as oportunidades vão aparecendo de acordo com a nossa capacidade
de demonstrar a força do nosso caráter, a força das nossas habilidades e a força da nossa atitude. Porque não adianta também ter um pastor que tem 4 faculdades. Não adianta ter um pastor também que tem um caráter forte, mas que fica trancado o dia inteiro no gabinete, estudando com os livros, jogando paciência, Candy Crush, toasty, delicious, né? O que você deu risada? Está jogando Candy Crush, irmã? Olha lá. Adianta, irmãos. Vocês estão vendo que é uma competência que a gente tem que envolver? Atitude. Eu tenho que sair do meu gabinete, tenho que visitar, tenho que orar, tenho que estudar, tenho que fazer, tenho que planejar, tenho que reunir, tenho que fazer. Porque senão, eu posso ficar orando aqui. Senhor, mas traz um avivamento. Senhor, traz os presidiários, traz o pessoal que está lá na marginalidade, traz, Senhor, os casais que estão divorciando, traz todo mundo aqui. Não, Deus não falou para trazer, Deus falou para ir. Eu que inventei a oração, nós que inventamos, eu tenho que ir. Por isso, irmãos, é um conjunto de fatores. Se a gente quer prosperar, quer progredir, a gente tem que avançar. A gente tem que avançar. Vamos lá. Enquanto o pessimista olha o vento e o otimista espera o vento melhorar, o realista ajusta as velas. Esse é um provérbio chinês que eu amo. O pessimista fica: oh, meu Deus do céu, todo mundo é contra mim, nada dá certo, Senhor. O otimista fala assim: não, vai melhorar. Quando melhorar vai dar tudo certo. Quando melhorar... Não, gente. A gente não pode ser otimista demais e a gente não pode ser pessimista também. A gente tem que ser realista, ajustar a vela e falar: eu vou lidar com isso. É uma crise, é um problema, cortaram o meu salário, perdi o meu emprego, perdi as possibilidades, estou com uma dificuldade no casamento, descobri uma traição do meu marido, eu vou lidar com isso, eu não vou correr, eu não vou fugir, eu vou tomar uma atitude em relação a isso e vou mudar a minha história. E Deus te dá forças para você fazer isso. Não apenas isso, o vento é bom para a nossa vida, irmãos. O vento faz bem para a nossa história. Os ventos contrários forjam o nosso caráter. Que é uma frase de Epícoro, 3 séculos antes de Cristo. Olha o que ele disse: os grandes navegadores devem a sua reputação às tempestades e às tormentas, ou os temporais e tempestades. Quer ser um grande navegador? Como é que a gente descobre quem é um grande navegador, irmãos? Como é que a gente descobre? O cara que enfrentou temporal, o que enfrentou luta. Como é que a gente sabe que o cara é um grande empresário? Quando ele já passou pela falência, passou pela adversidade, passou pela luta e está lá com o seu comércio sólido. Vento faz bem para nós, não faz mal. Agora, para o fraco, para a pessoa covarde, para o vitimista, todo mundo é contra mim. Não pode apagar minha persistência, o meu ânimo, até a minha fé. O vento na minha vida tem que me incendiar, tem que me promover, tem que me fazer crescer. Ah, é assim? Agora que eu vou estudar. É assim? Agora que eu vou ser mais fiel. É assim? Agora que eu vou me cuidar melhor. É assim? Agora que eu vou orar mais. É assim? Agora que eu vou mudar de vida. Agora, se você é velhinho, o vento vai soprar. Acabou. Não vou mais na igreja. Não vou mais na Terra da Esperança. Negócio de campanha não funciona. Bem-vindo, velhinha. Agora, se você é floresta, fogo na floresta, quando o vento vier na sua vida, irmão, você vai ficar mais forte, vai ficar mais visível, vai ficar mais poderoso. Eu tenho certeza que isso pode acontecer na nossa vida. Isso aqui não é autoajuda, isso aqui é Bíblia. Falar em vento, essa palavra é muito bonita. Ob portus, é uma palavra latina. Os romanos adoravam colocar nome às coisas. E um nome que eles davam ao vento era ob portus. Tinha um vento que tinha esse nome. Era o vento mais forte, chamado de ob portus. O vento que dava direção. O vento que dava caminho. O vento que levava ao porto. Ob portus, em direção ao porto. Imagina que palavra que isso trouxe. Os romanos colocaram então o termo vento ob portus. Eles colocaram para dizer o vento que sopra em direção ao porto. Que palavra isso originou no português? Oportunidade. Vento contrário é oportunidade. Tempestade é oportunidade. Luta é oportunidade. Bênção é oportunidade. Sucesso é oportunidade. Na minha vida nada é desprezado. Tudo é reciclável para a glória de Deus. Todo vento que vem sobre mim me leva a uma direção. Eu sei para onde eu estou indo. Eu estou indo para a glória de Deus restaurar meu casamento. Eu estou indo para a glória de Deus crescer profissionalmente. Eu estou indo para a glória de Deus ser realizado como homem, realizada como mulher. Eu estou indo. O vento está soprando, mas você tem que ir. O pessimista vai olhar o vento e falar: xiii. O otimista vai falar: calma que vai tudo melhorar. Não melhora, irmãos, às vezes só piora, sabia? Isso não é praga de pastor não, é verdade, é realidade. O realista aprende a manusear a vela na tempestade. Ele aprende a lidar com os ventos. Ele aprende a andar em direção ao porto, porque ele sabe para onde ele está indo. E aí, descobriu? Qual seria o quarto princípio? O princípio da oportunidade? Vamos lá.
Aquilo que você interpreta como ameaça pode ser uma chance. O que você vê como oposição pode ser uma oportunidade. Quem disse isso? Zaqueu, o publicano, na Bíblia, em Lucas capítulo 19. Tá bom, irmãos, ele não disse isso não, eu que estou dizendo, coloquei na boca dele, mas a verdade é que ele quis dizer isso. Se ele estivesse aqui hoje, ele falaria exatamente isso para você. Por quê? Porque Lucas capítulo 19 mostra a história de Zaqueu. Olha lá, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Irmãos, já pensou a oportunidade de ter Jesus em casa? Já pensou a oportunidade de conversar com o mestre? O que você faria para ter essa oportunidade? Eu acho que você não faria como Zaqueu. Vamos listar algumas dificuldades que ele teve? Alguns ventos contrários que ele teve nesse pequeno texto bíblico? 4. Eu vou provar para você que tem 4 adversidades aqui, que talvez você não seria capaz de superar a primeira. Primeiro, Zaqueu era rico pela sociedade, porque eles atribuíam a riqueza à associação de bens de uma maneira iníqua e de uma maneira injusta. Segundo problema, esse homem não podia andar em praça pública, ele não podia ser visto em público, porque ele era chefe dos publicanos, ele era o corrupto mor. Se tinha alguém que era corrupto, eram os publicanos. Você imagina o chefe, é mais ou menos pegar a Câmara dos Deputados, o Senado e colocar um chefe sobre eles, e o Zaqueu era esse, o chefe dos corruptos, o chefe daquele que manipula a massa. Zaqueu, saísse na rua ia ser linchado. Você acha que ele tinha coragem de sair? Vamos lá, outro problema, era pequenininho. Gente pequena não tem visibilidade, gente pequena não é notada, gente pequena não é percebida. E o quarto problema de Zaqueu, a multidão. A multidão às vezes de ajudar, atrapalha. Às vezes a multidão, ao invés de ajudar pessoas na igreja, atrapalha. E a multidão estava atrapalhando o Zaqueu que queria ver Jesus. 4 adversidades e uma oportunidade. Eu quero dizer para você que geralmente você vai ter 4 oposições para uma oportunidade. Você está achando que é o quê, irmão? Você está achando que é fácil? Aí você vê o cara andando de carro, o cara tendo uma família feliz, você vê o cara fazendo uma viagem final de ano com a família, você vê um cara com um sorriso largo no rosto aqui na igreja, você fala, você acha que é fácil? São 4 oposições para uma oportunidade à média. Eu sou testemunha disso. Para cada coisa, cada oportunidade que eu encontrei na minha vida, no mínimo eu tinha 4 oposições contra mim. E essa é a média para a sua vida. O problema é que a gente desiste na primeira. A gente não luta nem com a segunda, nem com a terceira, nem com a quarta. Quais são as oposições que você enfrenta? Quais são as oposições do seu dia a dia? Zaqueu enfrentou todas elas. Sabe o que ele teve? Jesus na sua casa. Por isso eu digo que se Zaqueu estivesse aqui hoje, ele diria aquela frase: o que você vê como ameaça é a sua chance, o que você vê como oposição pode ser a sua oportunidade. Jesus viu o esforço de Zaqueu. Jesus notou aquele homem em cima da figueira e falou: Zaqueu, desce daí que eu quero ficar na sua casa. Eu vi o seu esforço, eu vi você superar todas as oposições. Há recompensa, irmãos. Há recompensa quando a gente se dispõe a superar oposições para a glória de Deus. Agora, o que foi mais maravilhoso nessa história é que o Zaqueu teve a sua vida mudada. E eu vou passar para cá. Ele teve a sua vida de oportunista para oportuno. Antes oportunista, tirava dinheiro, buscava vantagem ilícita. E tem muito oportunista nos nossos dias. Gente que passa os outros para trás, gente sem caráter, gente que está crescendo no mundo do cafajeste, gente que já está graduado na pilantragem. Isso é oportunista, não é oportunidade. Tem gente que fala: cheguei aqui, cheguei com o meu cliente, porque Deus abriu a porta. Abriu nada a porta, você vai pagar pesado por isso, porque você foi um oportunista, passou gente para trás, mentiu, falou que o mercado é uma selva, que ganha quem é melhor, e não é verdade, você foi oportunista e não oportuno. Zaqueu cresceu a vida toda sendo oportunista. Ele aprendeu a lidar com a desvantagem dos outros para criar vantagem para si próprio. Isso não é bíblico e ninguém prospera desse jeito. Só acumula miséria e maldição. Só que quando Zaqueu encontra Jesus, ele aprende a ser oportuno. Senhor, a partir de hoje eu me converto e eu entrego tudo aos pobres, metade dos meus bens a pobre. E se eu roubei de alguém, eu dou 4 vezes mais. Se eu roubei 10, eu vou dar 40 de retorno para essa pessoa. Oportuno. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei a oportunidade de ser diferente. Irmãos, o chamado da palavra de Deus para nós é oportunidade, não é oportunismo. Deus chama você para as oportunidades. Você cria isso e Deus abençoa isso, mas não queira ser oportunista.
Não queira ser oportunista, porque a Bíblia não abençoa gente desse jeito. É gente traiçoeira, gente venenosa e que vai pagar caro por sua atitude de mau caráter. E a gente precisa aprender a lidar com esse princípio dentro da nossa comunidade. O princípio de a gente não usar da desvantagem do outro para adquirir vantagem de nós, para nós. O irmão está numa pendura, o irmão está numa dificuldade, está vendendo o carrinho dele lá, o carro dele vale 12 mil, ele pediu 10, você sabe que ele está apertado, aí você vai lá e fala assim: eu tenho 7 à vista. 7 à vista, irmão. Que isso, irmão? Isso é ser oportunista, isso é pisar, é esmagar a cana quebrada, e Jesus nunca faria isso. Dá o que o irmão pediu, ou não faça essa misereza com pessoa como assim, desse jeito. Zaqueu passa do oportunismo para a oportunidade. E aí? Será que você descobriu hoje qual é o princípio? A lei da oportunidade, ela vai mostrar para nós que tudo pode ser útil no caminho, nada a gente despreza. Fernando Pessoa disse uma palavra maravilhosa, ele falou: pedras no caminho, eu vou passar aqui. Pedras no caminho, eu guardo todas elas, porque um dia eu vou construir um castelo. Não despreze nada na sua vida. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, não despreza nada na sua vida. Nenhuma enfermidade, nenhuma dor, nenhuma traição, nenhuma mentira, nenhum engano, nenhuma perda, nada. Não despreze nada na sua vida. Recolha tudo e fala: Senhor, me ensina, porque um dia eu vou construir um castelo. Um dia eu vou ver o resultado disso acontecendo. Princípio 4. Qual será? Qual é o princípio para você prosperar? Oportunidade. Esse é o princípio. Se você quer prosperar, você precisa criar a sombra debaixo do sol que Deus promoveu para todo mundo. Deus deu saúde, inteligência, capacidade, recursos para cada um de nós. O sol nasceu para todos. Alguns aprenderam a fazer sombra. Por isso não culpe os outros de terem mais sombra que você. Não culpe os outros de terem mais sombra que você. É você quem cria as sombras da sua vida. É você quem prepara a terra da sua existência. Corra atrás, irmão, e peça a bênção de Deus, que Ele vai honrar a sua vida, a sua história. Vamos ficar em pé? Vamos orar. 4 princípio da prosperidade: oportunidade. Não despreze nada na sua vida, seja bem ou seja mal, seja bonito ou seja feio. Aproveite cada uma para trabalhar com a oportunidade. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero convidar você que está na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. Irmão, oportunidade hoje, hein? Vai deixar passar? Oportunidade de orar, oportunidade de voltar a semana que vem, oportunidade de descobrir a semana que vem qual é o novo princípio para a sua vida. Oportunidade, não deixa passar não, irmão. Semana que vem eu faço. Não vou pegar o cartãozinho. Não quero me expor lá na igreja. Não, irmão, pega o cartão, dá um basta nessa timidez e vem aqui à frente, ou vai lá no balcão de informações, pega seu cartão e semana que vem para a 2ª campanha. Vem que nós queremos orar com você. A oportunidade de Deus está nesse lugar. Então faça a sua parte, diga: Senhor, eu quero mudar minha história. Vou começar com oração e vou começar com algumas atitudes na minha vida. A primeira delas é fazer uma campanha. Que tal isso, hein? Vamos? Então você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana, vem aqui à frente. E você que vai começar a sua campanha, vem também, que nós vamos orar com você e depois você pega o seu cartão. A equipe de intercessão pode vir à frente e nós vamos orar por você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana e você que vai começar a sua campanha conosco. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Senhor Jesus, nós continuamos acreditando em milagres. Nós acreditamos no sobrenatural. Nós não tiramos o Senhor da nossa percepção. A verdade é que nós estamos aprendendo aqui nesses dias é que existem muitas coisas que nós devemos fazer e não estamos fazendo. E por isso que nós não estamos crescendo, e por isso que nós não estamos progredindo. Estamos culpando situações e pessoas, e até mesmo o Senhor, quando está nas nossas mãos fazer o bem. Por isso, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo essa noite, e que o nosso coração possa estar com os olhos abertos às oportunidades criadas pelo Senhor, e que nós estejamos prontos a abraçá-las com competência, com caráter, com atitude, mostrando, Deus, que o Senhor é real e mostrando que o Senhor é o dono da bênção. Nós oramos e nós abençoamos a nossa semana em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma semana cheia de oportunidade para você, em nome de Jesus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.